eternamente. Amém. Muito bem, com isso concluímos um momento de oração, importantíssimo, porque aí tiramos as forças que não temos, e logo já vamos passar a palavra para o Gui. Eu vou estar aqui examinando, depois tem perguntas para o Gui, as gurias também estão aí, a Vivi e a Paula estão aí também, sempre nos acompanhando nesta live, para então anotar, se você tem alguma pergunta por aí no comentário, para que a gente não perca nenhuma, porque certamente o nosso engenheiro Guilherme, chamamos de Gui porque ele conhece desde criança, é nosso amigo, nosso irmão, né? O nosso engenheiro Gui, né? Está aí para nos dar a sua visão e nos orientar um pouco dentro desta tragédia que nos deixa tão abalados e tão angustiados e às vezes tão impotentes, né? Diante do que está acontecendo. Gui. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao espaço que foi cedido aqui para conversar com o pessoal de casa. Eu queria também agradecer muito ao pessoal que está na frente, recebendo as doações, o pessoal que está dando os resgates, o pessoal que está envolvido em minimizar um pouco o sofrimento que essa crise tem trazido para a gente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? E eu separei algumas informações que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que elas nos ajudam. É uma crise que não acabou, que ainda está longe, infelizmente, de acabar. Então, se a gente tiver um pouco de atenção no olhar para o que está por vir, a gente consegue se programar melhor e agir de uma maneira mais eficiente e consegue ajudar mais gente e prevenir mais perdas. Aí eu quero conversar um pouco sobre isso. Quero conversar também sobre um pouco da minha visão do que eu conheci do sistema de prevenção de enchentes de Porto Alegre, por exemplo. Ele deu uma ajuda, mas dessa vez foi quase transpassado pelo tamanho das cheias e por que isso aconteceu, para a gente começar a refletir nessas coisas. Também acho que é importante assim, que a gente, como sociedade, né, e como igreja também, esteja atento a cobrar aquelas mudanças que a gente pode fazer enquanto habitantes de uma região aqui de Porto Alegre que é tão sensível, para que outras catástrofes que venham a acontecer não causem um impacto tão rápido e tão significativo sobre todo mundo. Então, é nesse sentido que eu quero compartilhar hoje, e também tem várias outras informações assim de vários aspectos, como o que a gente faz com os móveis e com os eletrodomésticos que molharam. Os eletrodomésticos não necessariamente a gente perdeu eles. Então, a gente pode fazer um uso mais racional e tentar minimizar os danos que a gente vem sofrendo. Então, a gente está conseguindo compartilhar a tela aqui do meu computador? Em Dourado do Sul foi, né? Alex estava lá em Dourado do Sul. Aqui além do que já está a Luciane, a ministra leiga de São Francisco de Paula, a Wanda Fernandes, da editoria da UMEAB e da Paróquia São Lucas em Canoa, Maria Aparecida, também da editoria da UMEAB e da Paróquia da Ressurreição, César Amaral, né? O pessoal de Santo Antônio, Dila Ramos, né? Também aqui conosco, outra pessoa que eu não sei o que são, mas a Yara Melo, né? Está aqui, que é o mesmo sobrenome da Paula. Né? Então tá, a gente, Jandira Noal, Lúcia Dal Ponte, o nosso reverendo Cid, que aparece como guia Sidney aqui, é o nosso reverendo Sidney, que está na paróquia da Virgem Maria. Então, vamos seguir com o Gui, porque o Gui tem muitas informações para nos dar, porque entender o que está acontecendo também nos ajuda a ter mais calma, mais tranquilidade e saber melhor o que estamos fazendo e o que temos que fazer daqui para frente. Então, eu vou passar aqui para essa imagem que o pessoal está conseguindo ver.
a bacia do Jacuí, dos rios, toda essa região que foi inundada agora, para explicar por que isso está acontecendo e por que não está passando, né? Isso. Muito bem. Agora está nos ouvindo, né? Tá, então vamos começar a explicação de novo, para quem não está me escutando no Facebook. Eu estou falando aqui sobre a configuração e o relevo do estado do Rio Grande do Sul, né? E por que a gente está sendo afligido por essa cheia dessa forma. Então, a nossa bacia hidrográfica aqui, várias delas, drenam para o mesmo ponto. Drenam aqui para o delta do Jacuí, que é onde a confluência, é onde juntam vários rios. O Rio dos Sinos, o Rio Jacuí, o Rio Caí. O Rio Caí passa na cidade de Feliz, por exemplo. Lá teve uma cheia muito forte, derrubou pontes lá. E 2, 3 dias depois, essa água chegou aqui. Mas olhem como é uma extensão tão grande, demora dias para essa água chegar lá da parte norte do estado até aqui. As cidades de Estrela, Lajeado, sofreram muito com uma enchente que, para eles, foi repentina. Choveu, subiu muito o nível do rio, destruiu boa parte da cidade de Estrela, destruiu quase que a BR-386, que passa lá em Estrela e liga a Lajeado. O pessoal lá teve sérios problemas, teve muita destruição, só que lá aconteceu de uma forma rápida, repentina, até mais perigosa para as vidas humanas que estavam lá naquele momento, que tiveram pouco tempo para sair. E essa água demora 2, 3 dias para chegar aqui no delta do Jacuí, nas ilhas de Porto Alegre, causar a elevação do Guaíba aqui nessa região. E aqui a gente tem um tipo de enchente diferente de quem está lá na parte norte do estado, quem está na serra. Lá é rápido com a elevação e depois passa rápido. Aqui demora 2, 3 dias, a água chega, depois aqui sobe mais lentamente. Às vezes dá tempo de tirar, daria tempo de avisar muitas pessoas, daria para ter feito muito mais coisa, eu quero falar sobre isso também depois. Mas aqui sobe de um nível mais lento e aí demora mais para baixar também. Agora eu vou passar para um outro slide aqui e mostrar como ficou a situação no pico, quase no pico da cheia que a gente teve aqui. Aí vamos passar para o pessoal do Instagram uma outra imagem. E assim, gente, na minha opinião, foi a pior catástrofe, que a gente pode falar, socioambiental do Rio Grande do Sul. Né? Tanto pelo tamanho, a gente chegou em cotas que foram recordes para vários rios, cotas de inundação do Guaíba, que foi recorde aqui para o Guaíba também, passou daquela grande enchente histórica de 1941, que sempre se falou, que a gente ouviu falar, porque já faz tanto tempo, que são poucas pessoas que viveram aquilo e estão vivas para ver essa outra enchente. E por causa dela foi feito um sistema de contenção de enchentes em Porto Alegre. E aí depois também quero voltar nessa história. Mas essa imagem, ela nos mostra o tamanho do impacto e quantas cidades foram atingidas aqui no nosso estado. Então, a gente teve a maior parte das cidades do estado. É um problema que se alastrou por todo o estado, que afetou estradas, que nos dificulta hoje a logística, dificulta os trabalhos de resgate, deixou cidades isoladas por mais de 1, 2, 3 dias. Teve cidades que foram completamente alagadas, como foi o caso de Eldorado, Rocaçares e outras. Então, quando o evento é dessa magnitude, acaba que as redes de apoio das pessoas, os amigos, os familiares, todos eles também são atingidos. E aí quase que não sobra para quem recorrer nesses pontos. E por isso, às vezes, a gente está vendo, cidades inteiras têm que se organizar para receber a população de outras cidades. Então, imagina o tamanho da movimentação, o tamanho do trabalho humano que isso necessita, o trabalho de coordenação dos municípios entre eles para atenderem essas demandas e esforços, do nível de um esforço de guerra, assim, descomunal, que a gente nunca fez, para conseguir acessar a cidade, como foi o caso de Eldorado. Só conseguiu se ter contato muito difícil no outro dia, com o prefeito que estava irado dentro da prefeitura, só conseguiu chegar de carro 2 dias depois, então teve que ser levado suporte aéreo, de água, de comida para o pessoal que estava irado. Nem tinha suficiente suporte aéreo, né? Nem tinha helicópteros adequados para carregar grande quantidade de coisas. Então, essa foi uma das cidades que me preocupou muito, que deixou todo mundo aflito. O que aconteceu em Eldorado? Como que a gente vai levar comida e bebida para essas pessoas lá? Né? Que bom que já se tem hoje um acesso rodoviário para conseguir levar alimento e começar a diminuir o sofrimento das pessoas que estão lá. Mas então a gente viu assim, boa parte do estado sofreu, boa parte do estado ainda está sofrendo, e a gente tem
prognósticos, previsões de mais chuva, infelizmente, para esse final de semana. E esse é um recado importante que eu quero deixar aqui também e dar os meios para que as pessoas busquem essa informação em fontes confiáveis. Até e por isso decidiu fazer a live hoje, na quinta. Porque a partir da manhã já vai ser tarde demais, depois já vai começar a chover de novo e aí nós sabemos como vai ser o sábado e o domingo. Né? Exato. Então, passando para essa parte agora, eu vou mostrar uma outra imagem aqui, vou pedir para a Paula nos ajudar também. Esse gráfico aqui. Então, a gente teve um pico de cheia aqui para a região de Porto Alegre, no Guaíba, na cota de referência que a gente tem aqui, que chegou no máximo a 5 metros e quase 5 metros e meio, né? Passou... Não chegou a 5 metros e meio. Passou bastante do último evento mais crítico que a gente teve lá em 1941, então a gente teve a cheia mais alta da história. E aí demora para o sistema absorver toda essa água, porque a nossa saída dessa água é como? Vai pelo Guaíba, vai para a Lagoa dos Patos, e da Lagoa dos Patos sai lá para o Rio Grande e para o mar. A diferença de altura que a gente tem entre esses dois pontos é muito pequena. São poucos metros de altitude, de diferença de cota. Então essa água escoa lentamente. E aqui no Jacuí, que é um funil, porque ele recebe de vários rios a água, essa água vai pelo Guaíba, vai pela Lagoa dos Patos, depois sai uma saída, que é entre os moles de Rio Grande, que tem menos de 500 metros de distância. Inclusive é uma saída com pouca profundidade, tanto que ela tem que dragar o tempo todo para bater para o barco poder entrar. Então, é uma entrada de água aberta e grande, que sai num ponto muito pequeno, então por isso essa demora da água sair. E antes que essa água toda saia, antes que a situação normalize, a gente tem novos fenômenos de chuva previstos para a parte norte do estado, e fenômenos de chuva, infelizmente, com grandes volumes. É difícil de precisar exatamente até qual altura o Guaíba vai subir de novo, mas, segundo alguns modelos, pode chegar perto das cotas mais altas que a gente teve agora no domingo, de sábado para domingo, que foi o ponto mais crítico de elevação do nível do Guaíba. Porque, não sei se é essa medida, mas é que o muro da Mauá vai até os 6 metros, né? Então, se acima de 6 metros, vai passar por cima do muro da Mauá. E aí um outro problema que a gente enfrenta agora é que o sistema de proteção de cheias de Porto Alegre, primeiro, ele não serve para outros municípios que não têm. O Dourado não tem um sistema de proteção de cheia nesse nível. Várias outras cidades não têm. Canoas não tem. Então, quando a cheia chegou, atingiu diretamente o bairro de Matias Velho, que foi profundamente atingido, teve níveis elevadíssimos de água, teve resgates muito difíceis, complicados de serem feitos. Dourado do Sul foi horrível. Teve centenas de pessoas isoladas. Em Eldorado quase não teve como fazer resgate no primeiro momento. Todo mundo teve que só subir para as casas que eram mais altas, para os prédios que tinham mais andares e ir lá esperar aquela água passar. Em Eldorado tinha mais um outro fator complicador, que era a correnteza que se formou da água lá. Mas o ponto que a gente tem que prestar atenção agora é que, infelizmente, não é o momento das pessoas retornarem para as casas, mesmo que o nível tenha baixado. Porque a gente vai ter mais chuvas e pode ser que o nível de cheia do Guaíba volte para próximo do que foi mais crítico. Até a Miriam aqui perguntando se o nível de saída, se a saída poderia ser ampliada. Em princípio, com uma obra, podia ser ampliada a saída. Pois é, lá não ia ser grande diferença, não. Podia ter um pouco mais de evasão do que tem hoje. Sim, poderia, mas essa é uma obra, por exemplo, que não se consegue fazer. Uma obra muito grande, a obra de extensão dos moles, por exemplo, que eu tive contato com essa obra na época. Ela é uma obra que demorou muitos meses, que é feita com obras com pedras que são de toneladas, com tetrápodes de concreto que pesam 1 tonelada, 2, 3, 4 toneladas. Então essa é uma obra que demorou meses para ser construída. E uma obra de intervenção nesse nível demoraria muitos meses para ser pensada, planejada. Quem sabe anos, Então essa não é uma saída viável hoje. Hoje o que a gente pode fazer é resgatar as pessoas, orientar as pessoas, avisar que não é hora de retornar, porque a gente tem que procurar locais seguros e por lá ficar nos abrigos, ficar na casa dos parentes, ficar aonde for possível, mas que seja seguro, que seja uma cota mais alta, que a gente saiba que não vai alagar. A gente está, por um lado, né, ganhando muito conhecimento, o conhecimento de quais são os lugares que não enchem, que não encheram no domingo. Esses locais provavelmente não vão encher agora no próximo evento de chuva que a gente vai ter nesse final de semana. Com algumas exceções, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, quem é de Porto Alegre viu e vivenciou que a Cidade Baixa e o Menino Deus foram bairros que demoraram mais para alagar. Por que eles demoraram mais para alagar? Porque
uma das 23 casas de bomba de Porto Alegre continuou funcionando ali e manteve aquela área seca por mais tempo. Passou 2, 3 dias, nem aquela casa de bomba mais poderia trabalhar, porque a água estava começando a chegar na parte elétrica e eles tinham que desligar para não dar choque na água e não causar um problema pior. No momento que desligaram essa casa de bombas, a gente teve mais 2 bairros de Porto Alegre que alagaram. E aí a gente teve que fazer, inclusive, remoção de gente, aí atingiu a nossa paróquia, o Redentor lá na José do parece que até a catedral também foi atingido. A catedral também. Então, a gente está trabalhando hoje com a rede e com as paróquias que conseguem trabalhar aqui na região sul. Porque muitas delas foram atingidas e hoje não podem ser abrindo, não pode ser. Eu estava vendo agora, eu estou em vários grupos de paróquias, que na paróquia de Novo Hamburgo estavam pedindo gente para começar a limpeza. O problema é que não sei se vai limpar para depois encher de água de novo. Até que ponto é seguro já começar a limpeza. Em Montenegro também, eu sei que o nosso irmão Leandro, que teve 80 centímetros de água dentro da casa dele, acabou com tudo, já estavam lá limpando, arrumando. A melhor é tirar as coisas do que arrumar. Né? Pensar, o que você salvou, aí tem chance de tire mais coisas para fora. Exato. Porque pode que volte água. Esse tipo de informação que eu acho importante o pessoal buscar olhando o prognóstico de chuva volumosa para esse final de semana. E aí, de repente, será que vale a pena? De repente, eu vou demandar esse esforço que a gente gastaria para lá agora em levantar as coisas, em abrigar as pessoas, em avisar todo mundo. Porque aí vai de caso a caso também, né? Porque depende da previsão da chuva, depende da bacia, onde a hidrográfica, onde a gente está. Nós sabemos que vai acontecer. Mas é um perigo real. Há o risco. Então, a gente tem que direcionar os esforços, porque tem muito trabalho a ser feito, tem muita coisa que precisa de ajuda, tem muita gente desabrigada, tem muita gente que precisa do nosso apoio agora, né? Então, é importante direcionar bem cada trabalho. Outra coisa também que me impressionou foi que tem município, inclusive o município de meu país está rolante. Né? Que é um município que alarga, já estive lá, já vi, nesse pouco tempo que está lá, já vi umas 2 ou 3 enchentes. O centro vira o rio vira o centro, né? Mas todo morante isso é mais normal, porque enche e daqui a pouco baixa. Então, e meio que normal isso aí, tá? Então, e já voltaram as aulas. Hoje, meu filho voltou a dar aula lá em Rolante. Em Santo Antônio, porque não alagou, porque outra vez foi bem feio, né, no Cará, que é o município do Lago Santo Antônio, voltaram as aulas. Então, assim, como aqui já não tem mais, vamos voltar ao normal, né? Quando, na verdade, agora vimos, né, a menina grávida que foi na Central Santo Antônio. Então, na verdade, o município que não está alagado deveria estar acolhendo e atendendo gente dos outros municípios, né? Porque aí até melhor, porque há mais tranquilidade que no mesmo município onde ainda está a coisa acontecendo. Exato. Até porque eu tenho uma outra gravura que eu gostaria de mostrar aqui, vou chegar nela, que é o mapa dos municípios do Rio Grande do Sul que foram afetados e que declararam um estado de calamidade. O estado de calamidade ele é solicitado pelo município e aí ele pode ser ratificado ou não pelo governo do estado, né? Mas no dia 6 de maio, essa era a situação que a gente tinha no Rio Grande do Sul. Então, é a primeira vez que a gente enfrenta uma situação onde a maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo, estão em estado de calamidade. Então, nessa situação, a gente precisa dos municípios que têm a sua estrutura, que ainda conseguem produzir água, tratar água, têm abrigo, sirvam de apoio para aqueles municípios que estão mais afetados. Então, esse é o tipo de coisa também que a gente precisaria ter uma organização e uma estrutura melhor do governo do estado, inclusive, de transporte de pessoas, de direcionar esses esforços, de centralizar essas informações. E só voltando, aquele gráfico que eu mostrei, ele é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e eles têm sido uma fonte muito importante agora de informações para a gente tomar essas decisões e saber que ainda não passou, que vai demorar, que a água vai demorar bastante tempo para baixar nesses locais que são mais baixos, como aqui em Porto Alegre e tal. Então, é uma referência que eu tenho espalhado para o pessoal se basear e ter isso em mente na hora de tomar as decisões. Agora, voltando para o caso de Porto Alegre, e falando aqui do nosso sistema de proteção de enchentes mais especificamente, né? É nessas horas, nesses assuntos, que fica bem explícito, né, a diferença que pode fazer a preparação
das sociedades, dos municípios, dos governos, dos estados, e inclusive das entidades da sociedade civil, para eventos climáticos extremos, que tendem a ficar mais recorrentes e mais fortes devido às mudanças climáticas, inclusive, e por isso a gente hoje está aqui direto pagando na pele o preço de impactos que a gente vem causando há muitos anos, como o Humberto mencionou no início, porque isso é consequência da poluição, da industrialização dos países, das emissões de carbono de todo mundo. Da urbanização desordenada e interesseira, né? Para ganhar dinheiro com o espaço, com o território que era para a água. Exato, impermeabilizando as cidades, utilizando as áreas de banhado, urbanizando áreas do lado dos rios. E até, aí tem uma outra polêmica, falando do Guaíba e chamando ele de lago e não de rio, porque daí a especulação imobiliária pode construir na beirinha do Guaíba e não ter tantas restrições, enquanto se fosse considerado um rio do tamanho do Guaíba teria que ter 500 metros de área protegida em cada margem. E se a gente tivesse 500 metros de margem protegida no Guaíba, a nossa catástrofe seria muito menor, o número de pessoas que sofreram perder as casas seria muito menor. Mas aí a gente precisa pensar profundamente o tipo de economia e sociedade que a gente está vivendo. E essas são as profundas reflexões que um momento como esse também abre os olhos para mais gente. Temos que começar a fazer agora, porque senão depois a gente esquece. Agora que a atenção está voltada. Não vamos terminar de fazer agora, mas temos que começar a fazer agora seriamente essa reflexão. E aí, focando aqui no caso de Porto Alegre, então, nessa folhinha aqui, só para explicar um pouco para o pessoal, de repente é um assunto antigo, mas que agora vai ser falado bastante, né? Tá em voga de novo, que é o sistema de proteção de cheias de Porto Alegre. Se a gente pensar... Essa imagem. Tá, vou mandar aqui. Aqui o Almir, enquanto está passando, comentando do Vico Almir, de 1941, a negligência que porque se deixou, porque a ênfase, não só aqui em Porto Alegre, a ênfase em nosso mundo, em nosso Brasil, em nosso mundo, foi o lucro, a ganância e a especulação imobiliária. Ou até jogar os pobres para aquelas margens para liberar outro território para pessoas não pobres ocuparem. Então, ou mais ricas, ou muito ricas ocuparem. Então, após, claro, agora ainda fica evidente, né, que, como tu estava falando, a incompetência ainda das autoridades que, sabendo do perigo, também não tomaram nenhuma providência suficientemente adequada. Para quem é de Porto Alegre, região conhece aqui, chega pela Castelo Branco, a própria Castelo Branco ali, que deveria inclusive ter outro nome, né? Ela é um dique e ela é mais elevada do que o resto da Zona Norte de Porto Alegre, por exemplo, e ela impede o avanço do Guaíba. Depois, essa avenida vai indo em direção ao centro e no centro termina e baixa para a altura da Mauá, e aí começa o muro da Mauá, que é a continuação desse sistema de proteção de enchentes. Aí ele vai indo em direção à orla toda e chega lá na Zona Sul, e aí esse caminho para a Zona Sul já é feito pela Avenida Beira-Rio, que é a continuação desse dique. Ali a Avenida Beira-Rio é o dique e protege o avanço das águas naquela região ali, que deveria proteger o Beira-Rio, os bairros da Zona Sul de Porto Alegre. Então, esse sistema todo... Até que acaba lá no Venenovo, lá, e a água toma conta. Gami, Venenovo, Restinga, aí vai tudo. Aí a parte sul, mais rural, ali o extremo sul, que a gente chama. De Porto Alegre, não está protegido pelo sistema de cheias. No caso de cheias, seria alagado de qualquer forma. E o que aconteceu com esse sistema de contenção? Ele foi construído já pensando em evitar uma cheia tipo de 41 que a gente teve. Não precisou ser utilizado, que bom, por muitas décadas. Até que, ano passado, a gente teve uma cheia já muito grande, que chegou a bater na altura do muro. E aí foi uma chance que a gente teve de pensar se esse sistema estava funcionando ou não. E a gente viu cenas ridículas ali de porteiras que não estavam funcionando, os portões para fechar, e aí foram colocados improvisados. Como aquela cheia não foi tão grande como essa, ele funcionou de alguma forma, o centro da cidade não alagou. Em poucos dias o Guaíba baixou de volta e ficou assim. E a gente perdeu essa chance de olhar para aquilo e fazer a manutenção que era necessária nas casas de bomba e nos portões. E isso aconteceu 2 vezes nos últimos 9 meses. E não foi feito nada muito diferente do que foi feito em todas essas décadas de falta de manutenção. E dessa vez que a gente teve uma cheia muito mais forte, tem coisas que não custavam nada, que bastava olhar os dados e aí avisar a população de que tinham que sair de algumas zonas de risco.
E nem isso foi feito, ou quando foi feito era em cima da hora. Muito tarde. Quando já não estava mais tempo de mobilizar, de convencer as pessoas a sair. Claro, foi um evento que ninguém nunca viu desse tamanho. Então, era realmente difícil até de convencer as pessoas de sair das suas casas. Que sirva para saber, porque isso já vinha sendo dito desde os outros eventos. Este não vai ser o último e não será o pior. Exatamente. Só que, claro, nunca sabemos onde vai cair a bomba. E vem uma guerra, né? Tu não sabe onde vai cair a bomba. A bomba vai cair em algum lugar. Então, todo mundo tem que estar pronto para ir a um refúgio em qualquer lugar. Né? Nos lugares que tem guerra, onde teve guerra, tem refúgios antibomba em tudo que é lado. Mesmo que o refúgio fique lá, sem usar durante 40 anos. Mas precisou, todo mundo vai para o refúgio. Então, isso nós não temos, porque achamos que nunca ia acontecer. Bom, agora, espero que agora ninguém mais tenha dúvida. Né? Pelo menos se for o pessoal aprender a importância e até talvez reformular o projeto e fazer um sistema mais robusto, que abranja mais áreas, que abranja mais cidades, e até pensar em repensar aonde novas ocupações vão ser feitas. As ocupações têm que ser feitas em lugares seguros. O novo plano diretor, toda a cidade, pensando nisso. E deixar finalmente de ocupar leitos de rio e áreas inundáveis, porque essas áreas, como a gente tem percebido, são inundáveis e estão inundáveis cada vez mais rápido e de forma mais perigosa. A famosa várzea, né? A várzea grande, a várzea isto. A várzea era isso. A vezes, isso é interessante, tu vai em vários lugares, eu sou de Uruguai, porque o Uruguai tem bastante, tu vê a ponte, e tu vê um espaço enorme ao lado da ponte. Aqui tem Rosário do Sul, essa ponte também é assim. A ponte tem um espaço enorme. Para que todo esse espaço ao lado da ponte e o riozinho, um fiozinho passando no meio? É porque quando o rio enche, esse espaço vai segurar a água para chegar na cidade que fica do outro lado. Né? E isso é muito mais eficiente que qualquer dica, qualquer... Sim, muito mais barato e mais eficiente. E a gente já tem, inclusive, a legislação ambiental pronta para isso. A gente tem na legislação federal do Brasil as áreas de proteção permanente, a APP. A área em torno de rio, quanto maior o rio for, maior tem que ser a área de preservação permanente. Tem que ter vegetação, balneários, coisas que são facilmente acessíveis e que não tenha construções nessas áreas. E assim deveria ser, e assim tem que caminhar para que seja cada vez mais perto dessa... Então, gente, o Guaíba é um rio, ponto. Não é mais um lago, acabou. Eu não vou chamar nunca mais Guaíba de lago, a partir de hoje. Pelo menos isso a gente vai fazer. Né? Parar de falar a coisa errada que promove a ação errada. Exato. E aí, entendendo como um rio, até as pessoas ficam mais atentas para o fato de que um rio sobe e desce. E o Guaíba, quando ele tem comportamento de rio, ele também vai subir e vai descer. E assim a gente fica mais preparado e combate a especulação imobiliária e a tentativa de ocupar. Aqui o David está falando também do assoreamento do rio. Bom, isso realmente está entrando em outra. Inclusive tem um plano de mineração para o Guaíba. Tá aí o plano. Né? E sabemos que a areia, essa areia que as empresas que vendem areia tiram, estão fazendo horrores. Vocês sabiam? Tinha areia de muitos lugares onde não deveria. E engraçado, porque tinha areia, mas se tinha areia, está dando mais espaço para o rio, de certa maneira, para a água, porque tinha areia. Só que essa água vem com mais força e para toda aqui no Rio Guaíba. Vai parar aqui, porque aqui não tem onde sair. Então, a água, isso sabe, eu sempre lembro, porque eu fico marcado para o resto da minha vida. Eu estava lá em São Francisco de Paula, foi a minha primeira paróquia, e na serra sempre tem problema de água, de drenagem, né? E inundava lá, tinha muita umidade. E um paroquiano, gaúcho velho, assim, muito bem experiente, disse: reverendo, não esqueça, a água sempre corre para baixo. Né? Porque o que tem que dizer com isso? Que não adianta botar muro na frente da água. Tem que arranjar um lugar mais baixo para a água ir. Tu arranjando um lugar mais baixo para a água ir, a água vai. E não te incomoda. Agora, se tu parar a água, frear a água, não deixar um lugar mais baixo para ela ir, aí ela vai fazer o trabalho dele. Né? Vai procurar uma saída de qualquer maneira e vai destruir tudo que tiver na frente. Muito bem. Então, tu disse que também tinha alguma coisa do que estavam fazendo, porque o Gui também faz parte do GT, que é um grupo de trabalho, tem vários na província. Um deles, o GT Ambiental, que você já participou de conferências internacionais. Estamos agora, no ano que vem, em Belém do Pará, uma nova COP30, né? Uma nova grande conferência do meio ambiente a nível mundial. Né? Será que Deus está nos
nos preparando de alguma maneira para participar. E aí vai estar o GUI, o GT Ambiental e a rede anglicana de meio ambiente, que também ele faz parte. Então, ele tem algo assim das ações que estamos fazendo na diocese, e até nos dar algumas recomendações. Depois a gente vai falar, antes de terminar a live, das ações concretas que estamos fazendo aqui entre nós. Isso. Então, eu juntei algumas informações das outras dioceses, da Diocese de Pelotas, da Diocese Sul-Ocidental. A Diocese de Pelotas está na Catedral do Redentor, em Pelotas, com captação de doações e redistribuição das doações para quem precisa. Está com um abrigo já lotado, que já está atendendo muitas pessoas da região. Está com o apoio do município para fazer cadastro na assistência social das pessoas que perderam suas casas. Está com o apoio do município e da prefeitura para conseguir dar um conforto para o pessoal que está lá nessas horas e redistribuir esses donativos da melhor maneira que for possível. A Diocese Sul-Ocidental também, falei com o Bispo Francisco, e ele não conseguiu nem me dar muitos detalhes do que estava fazendo, porque ele estava saindo para uma operação de ajudar pessoas que estavam lá em necessidade, com donativos para esse pessoal. Então, está sendo feito essas ações em todas as dioceses aqui do Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul foi afetado. Eu estou juntando essas informações e produzindo um documento que eu estou enviando para o resto do pessoal do GT de Justiça Ambiental, para eles traduzirem para inglês e levarem também essas informações do que a gente está enfrentando, das ações efetivas que estão sendo feitas aqui, para que seja compartilhado com o resto da igreja no país, inclusive fora do país, porque se tenham mais noção, né, daquilo que a gente está vivendo e da ação da igreja nesse momento de necessidade. E a participação na COP, na Conferência do Clima, agora ela ganha, além de toda a importância, um exemplo prático do que a gente enfrenta e do que a gente pode enfrentar daqui para frente em outros locais do país, em outros países, em função dos eventos extremos climáticos que estão ficando mais fortes e mais frequentes. E por último, assim, talvez já encaminhando, né, porque a gente já tem uma hora de live, tem algumas coisas práticas que eu acho que vale a pena a gente repassar e lembrar de procurar as fontes confiáveis de informação. Infelizmente, a gente continua sofrendo com disseminação de informações falsas. Então, aí é difícil ainda durante um momento de crise a gente ter que lidar com pessoas que estão buscando espalhar pânico e trazer desinformação. E sabe por que isso? Porque isso é pago. Porque você ganha dinheiro fazendo isso. Esse é outro problema. Não vamos discutir hoje isso. Mas essa questão da informação, e em momentos assim, tu vê o mal que faz. Né? Faz mal o tempo inteiro. Mas em momentos assim, é ainda pior. Né? E essa pessoa ganha dinheiro nas redes sociais fazendo isso. Exatamente. Então, assim, algumas dicas simples, por exemplo. Quem teve seus eletrodomésticos, eletrônicos molhados durante esse evento, não quer dizer necessariamente que uma TV que molhou está totalmente perdida. O que não pode acontecer é ligar na tomada um eletrodoméstico enquanto ele estiver molhado, porque daí vai dar um custo. Ou até úmido. Tem que garantir que está bem seco, né? Então, nesses casos, o que é recomendado fazer? Esperar secar, abrir o eletrodoméstico, abrir a máquina de lavar, abrir a televisão, pode deixar 4, 5 dias secando. Depois, quando a gente tiver uma situação de mais calma, mais tempo seco, deixar isso secar completamente. E aí, depois que tiver certeza de que isso secou completamente, se monta de novo e se experimenta para ver se está funcionando. E aí, se às vezes é um pequeno reparo. Até porque para o meio ambiente é melhor a gente reaproveitar do que jogar fora, porque é mais lixo para o meio ambiente. Exatamente. Então, ganha desses dois pontos. Vai continuar usufruindo do aparelho, não diminui um pouco as perdas que a gente teve agora, e ainda reduz a geração de resíduos, que vai ser violenta. Mas até aonde que vai todo esse lixo? Vai faltar espaço para a gente colocar tudo que foi perdido, porque tem coisa que realmente se perdeu. O colchão, o sofá, não tem mais saída. Então, a gente já vai ter uma geração de resíduos muito grande e muito violenta. Inclusive, o órgão ambiental aqui no Rio Grande do Sul já mudou um pouco, através de portarias, as normativas daquilo que tem que ser feito com resíduos, porque a gente está numa situação de exceção, uma situação diferente.
E então eles estão fazendo com que seja mais simples o destino de alguns simplificando a necessidade de licenças para que se consiga de forma mais rápida reformar as estradas que caíram, reformar as pontes que foram danificadas. Então tem todo um esforço também, né, de fazer com que a gente consiga de forma mais rápida voltar a uma situação próxima da normalidade. Que vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Mas temos que chegar, claro, temos que viver. A pessoa precisa viver, precisa continuar com sua vida, né? Quando a gente fala isso, gente, fala dessas coisas que devemos fazer, não é que não queira valorizar a vida. O importante, primeiro, a vida. É a vida, recuperar a vida. E a vida no sentido amplo da palavra, como diz o Evangelho. A vida em abundância. A vida amorosa, sentimental, a vida de construção, de saber, toda essa vida, temos que recuperar o quanto antes o máximo possível, porque somos seres humanos e precisamos disso. E em harmonia o máximo possível com todo o nosso entorno, para não continuar fazendo a mesma coisa que fizemos. Agora, essa outra coisa que a gente fala é justamente para que a vida seja garantida daqui para frente. Não só para nós, e as futuras gerações, como que fica? Tá? Imagina as crianças que passaram por isso agora. Como vai ser a vida deles? Que perspectivas de futuro tem? Eu conheço uma família que perdeu uma casa e as crianças querem voltar para sua casa. Mas para qual casa vão voltar? E quem garante que outra vez não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a casa deles? Né? Então, é por isso que vamos falar, e tudo que falamos é oração. Né? Para nós, pessoas cristãs, sempre começamos nossa reunião com oração, porque tudo mais que a gente diga, inclusive nossa revolta, é oração. Porque estamos pedindo a Deus que nos mostre, que nos ajude, que abrande os corações, né? Apesar de que dizem isso, o coração do faraó se endureceu e nunca se amoleceu. Né? Mas aí houve o Mar Vermelho que se encarregou de fazer a volta. Não sei, que sabe será o Rio Guaíba aqui que está, e os outros rios, e os mares, e as águas, e os eventos climáticos, que nos libertarão desse coração endurecido, né? Que tivemos e temos. E especialmente quem tem poder econômico e poder político. Porque essa pessoa tem muito mais capacidade de começar a mudar as relações com a natureza. E cada uma fazendo a sua parte. Aqui na Diocese Meridional, nós compramos hoje tecido. Então já temos aqui montado aqui no auditório que pertence à província, onde a gente funciona como diocese, uma oficina de costura. Já fez 30 pequenos cobertores para crianças, que já estão destinados para Alvorada. Inclusive, hoje também destinamos uns valores para comprar alimentos em abrigos de Alvorada, que a reverenda Cônica Elaine nos informou que eram necessários. Ontem foram 3 colchões e mais alguns alimentos para Canoas, onde já estão hospedadas um número de pessoas que pode chegar até 15 ou 20, além dos pets que já estavam por lá, e outros pets que estão chegando lá na Paróquia São Lucas, na Santo Ferreira, em Canoas. Em Santo Antônio segue trabalhando, no Hamburgo estava vendo hoje, que até estava dizendo para limpar, que não ia fazer marmitas hoje porque já tinha, né? Mas que para precisar para limpeza, tudo bem, podem ir limpando, mas eu, né, e agora informado como engenheiro aqui, eu diria assim, se preocupe mais em tirar mais coisas do que limpar nesse momento, e quando realmente tenha assim, abaixado mesmo, e o pronóstico do tempo, até se que a Ninha é para ser um tempo mais seco. Né? É interessante, quando veio o presidente aqui, ele disse, olha, outra vez que a primeira crise foi por causa da seca. Agora é por causa da água. Né? E tem uma outra questão, tá difícil de fazer as operações de limpeza agora, porque exige consumo de água. E a gente está com uma séria restrição de água nesse momento, né? E está mais difícil de tratar a água, porque ela está chegando às estações de tratamento com muito mais calor, com muito mais sedimento, né? Então está mais difícil, a vazão sai mais baixa, sai menos água para todas as cidades. Então a gente está com uma necessidade muito importante de poupar água, de consumir o mínimo possível de água, porque a gente tem água para beber, que essa sim é a prioridade número 1 que tem que ser dada à água nesse momento. Então, é mais um motivo para a gente, de repente, pensar em dar outras prioridades agora, né, do que as operações de limpeza, que vão ter que ser feitas, mas podem ser feitas talvez um pouquinho mais adiante. E nós aqui também estamos em nível de coordenação, né? Agora, aqui o escritório Cessano virou um centro de coordenação de crise, como todos os outros lugares, né? Então, o que a gente está querendo fazer?
é tranquilizar as pessoas. E não se desesperar agora. Não querer ajudar todo mundo rápido agora. Até estava me dizendo o irmão do Gui, que estava conversando com o Samuel, que também é engenheiro em outra área, né? Ele me disse, olha, perigo que a pessoa se atire tanto para ajudar agora que cansem, e depois, quando precise mais ajuda, aí está todo mundo mal. Né? Então, não estou dizendo que não ajude, mas que vamos fazer isso de maneira organizada, pensada, acumulando algumas coisas, porque vai precisar. Nós estamos agora comprando que dá. De repente, alguma coisa que podemos comprar hoje não vai ter daqui a um mês para comprar. Então, esse tipo de coisa. Então, nisso queremos ajudar, mas claro que cada comunidade da nossa diocese tem autonomia. A gente não está tirando autonomia de nenhuma comunidade para se organizar da melhor maneira. Como faz a Pelotas, sempre em comunicação com as autoridades públicas, né, para não fazer algo que não é devido ou fazer um esforço redobrado que não precisava. Então, vamos tentar fazer tudo isso com calma. Para isso, temos um grupo de WhatsApp, Secretaria de Ação Social, que está sendo usado para ir fazendo isso, pedidos e organizando as coisas. Mandamos um projeto que ainda não veio, mas já estamos vendo o que iríamos comprar com esse projeto, onde vamos comprar. Porque, claro, em seguida que chega o recurso, a gente vai comprar no mesmo dia. Se não vamos esperar chegar. Então, agora estamos pedindo colchões. Estamos achando que eu vou comprar colchões amanhã. Não vamos comprar colchões amanhã. Até porque não temos dinheiro para comprar colchões amanhã. Mas queremos saber onde vamos comprar, quantos colchões vamos comprar, onde vamos colocar esse colchão quando compremos. Tudo isso precisamos saber agora. Aí, quando chega o recurso, tranquilo. Vamos comprar o colchão e vamos distribuir esses colchões aonde seja necessário. Assim. Mas se qualquer pessoa tiver uma necessidade urgente, ou está hospedando alguém e não tem condições de hospedar, ou num salão que quer abrir para hospedar mais pessoas, entre em contato com a gente para nós ajudar a nos organizar para poder enfrentar essa crise que levará tempo. O concílio, tem gente perguntando, amanhã de manhã tem reunião com o clero, mas é evidente que já está adiado o concílio, e eu estou propondo, vamos conversar com o clero, mas acho que será o nosso consenso, de que seja já adiado por tempo indeterminado até que as coisas acabem, porque a gente não pode estabelecer uma data agora de quando a coisa vai estar bem. Não vai dar para estabelecer. Então vamos esperar, mas vamos continuar preparando o concílio. Preparar tudo para o concílio bonitinho, quando coisa acontecer o antes possível. Então tudo que a gente vai preparando, e deixa ter tudo preparado, e a situação estiver melhor, com a graça de Deus, nos reuniremos como diocese até para avaliar esta caminhada e ver o futuro. O concílio vai ganhar outra dimensão, que é projetar o futuro como igreja. Nós temos que estar preparados para administrar situações de crise, porque vai acontecer seguidamente. Então, também isso temos que nos preparar. Se vive. Lembrando do principal centro de doações e arrecadação, que é a Ascensão. Isto aqui na Paróquia da Ascensão, em Porto Alegre, na Zona Sul, bairro Teresópolis, temos tudo necessário para arrecadar, porque temos um bom estacionamento, podem entrar carros maiores, também podem vir carros maiores para poder levar as coisas para outro lugar. Então, estamos aqui nesta área de Porto Alegre priorizando este lugar para armazenamento. Mas o que estamos fazendo? Se é necessário alguma coisa em um lugar mais distante e é possível adquirir isto nesse outro lugar, então a gente, para isso seria o recurso que você está doando via Pix, para adquirir naquele lugar e não precisa transportar, até porque o transporte também atrapalha. O outro dia, a Kombi que saiu daqui para Canoa levou 5 horas para chegar em Canoas, de Porto. Então, para você ver como está. E é uma Kombi que está se dedicando a isso, não botamos nenhum carro a mais na rua do que deveria ter, porque é uma Kombi que está fazendo esse trabalho. Né? Então, se há uma necessidade em um lugar e a gente tem como adquirir naquele lugar, ou pessoas levarem direto para esse lugar, então a gente também vai articular por aqui. Mas o principal centro de arrecadação é a Paróquia da Ascensão, aqui no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Vou ter aí no Facebook, vou achar onde está. E o Pix, depois a gente coloca, né? Não sei, gurias, aí, como que a gente coloca o Pix. Dá para colocar nos comentários aqui agora? É o diocesano. Assim, a paróquia está livre também de pedir doações. Então, aqui ninguém está limitando ninguém. Mas nós temos um Pix diocesano, que a gente, isso, compra aqui e distribui onde está precisando. Mas se a paróquia quer pedir, também não há problema. Agora, claro, quem pede, você vai responsável, né? Pede, vai ter que administrar, comprar e administrar. Aqui estamos vendo a questão geral na nossa diocese, né?
Então, vamos, a partir do que recebamos aqui, ver o que, inclusive comprar o que é mais difícil de ganhar como doação. Às vezes até pode ser medicamentos, né? Que vai precisar também. Né? Já compramos agora para Carol algum medicamento que não era com receita, porque cuidado também, tem que ter a consulta médica. Temos a enfermeira Thaí, que também é reverenda, e outra pessoa da área da saúde assessorando nesse sentido. Né? Então, e agora conseguimos que em Santo Antônio, em vez de Canoa, foi ter consulta de pré-natal lá em Santo Antônio. Ótimo, isso que teria que ser feito. Isso já teria que estar, inclusive, já previsto. Olha, a pessoa, onde tem espaço para ser atendido, a pessoa tem um ônibus que levar essa pessoa para ser atendida lá. Mas, lamentavelmente, não tem. Aí foram os parentes paroquianos, a pessoa de boa vontade, que levaram esta menina Bárbara lá, e graças a Deus foi atendida, e está tudo indo bem. Muita gente nascendo em abrigos, hoje vi na televisão também. Né? Bom, a gente que vai ter essa marca na sua vida, nasceu em um abrigo durante a maior enchente da história do Rio Grande do Sul até agora, e no meio da crise climática. Espero que não esqueça que esta enchente é por causa da crise climática, não é por acaso, e muito menos por vontade de Deus. Né? Não sei mais alguma coisa, Gurias? Podemos ir nos despedindo da nossa live. Semana que vem faremos outra. Não, a gente não coloca um dia fixo, porque depende das eventualidades. Por exemplo, agora dizemos, não podemos fazer no sábado, porque no sábado já vai ter coisa acontecendo. Então, agora deu uma paradinha. Então, era o momento da gente se organizar, se preparar, porque a partir de sexta começa uma chuva muito forte, oremos bastante e estejamos bem atentos e atentas para não voltar para os lugares e causar ainda para nós e para outra pessoa mais danos. E quem poder ainda sair de casa, saia de casa se tiver alguma ameaça de enchente e não volte ainda. Espere um pouquinho mais. É difícil. Eu sei que estou pedindo uma coisa que eu não estou passando e eu fico muito preocupado. Não pode dar conselho para outra pessoa, uma coisa que tu não está vivendo. Mas é um conselho amoroso, né? Porque a gente sabe que é difícil, mas sabe quanto é importante a vida, né? E tem saque, tem outra série de coisas que a pessoa está sendo preocupada, mas a vida, gente, a vida é o valor maior de todos. Né? Então, e o mais a gente juntos podemos resolver. E nada pode nos separar do amor de Deus, como dizia a leitura que limos hoje em Romanos. Vamos ter um momento, então, a graça. Vamos ir à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma oração maravilhosa, porque a graça é o que temos em nossos corações. É a presença de Deus em nossa própria vida. Então, vamos nos despedir desta live dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas nós, neste dia e para sempre. Amém. Amém. Até a próxima live e podem entrar em contato conosco, como Diocese, aqui no Facebook, nesta mesma página, onde quiser, tanto para ajudar quanto para pedir, se está passando por necessidade, e na medida do possível nos organizaremos para nos somar ao grande esforço de solidariedade, amor e vida que a história nos exige e a natureza nos demanda. Até a próxima. Boa noite para todos e todos. Boa noite. Obrigado, Vivi. Obrigado, Vivi e Paulo.